Capítulo 8. Existe um recinto inferior. Nossa grandeza e nossa iniquidade são tão evidentes que a verdadeira religião deve necessariamente nos ensinar que há em nós um grande princípio de grandeza e um grande princípio de iniquidade. Blaise Pascal. Já tive momentos em que me perguntei se minha fé sobreviveria. Alguns meses atrás, em meio a terríveis provações que a oração não parecia abalar, gritei: ó Deus, eu sei que o Senhor é bom, acredito nisso, mas está difícil saber para que o Senhor serve. Agora, nesse momento, quando as coisas estão tão horríveis. Na noite passada, um grande amigo meu me contou como se sentiu ao conduzir o pai na cadeira de rodas rumo à clínica de repouso, atravessando o corredor que cheirava a urina até um pequeno quarto que seria a casa dele a partir de então. Seu pai perdera a lucidez e só balbuciava coisas incompreensíveis. Enquanto meu amigo atravessava sua tristeza, algo lá no fundo de mim gritou: onde está o Senhor, meu Deus? Faça algo miraculoso. O Senhor tem poder. Use-o. Nem toda pessoa desesperadamente pobre recebe de surpresa um dinheiro no momento certo. Às vezes, tudo que chega pelo correio é outra conta. Nem toda pessoa que sofre alguma dor física encontra alívio. Nem toda pessoa angustiada encontra consolo. Somente uma vez na minha vida, descartar a fé me pareceu não só possível, mas eminente e quase necessário. Lembro-me bem daquilo que, pelo menos do meu ponto de vista, me mantinha firme. 3 pessoas me vieram à cabeça, o rosto e a vida de cada uma delas invadiram a minha mente. Se eu renegasse a fé com um mínimo de integridade, sabia que teria de ir falar com cada uma dessas pessoas e declarar que elas estavam enganadas. Eu não poderia fazer isso. Nunca vi o mar vermelho se abrir, nem o sol ficar imóvel no céu, nem um homem ressuscitar do seu caixão, mas já vi as forças da iniquidade serem superadas com folga pelas forças da grandeza. Sei que já presenciei isso nestas 3 pessoas. Todas elas são firmes. Essa é a melhor palavra. Elas sofreram profundamente, conheceram a desonra e o sofrimento mais agudo, expondo sua fragilidade. Conheço 2 delas bem o suficiente para notar os vestígios da iniquidade ainda hoje, mas delas se irradia uma vida que parece indestrutível e incorrupta, sólida em vez de diáfana. É uma vida que me atrai. Eu gosto dela, eu a desejo. E não consigo explicar sua existência sem o Evangelho de Jesus Cristo. Se ainda sou crente, devo isso em boa parte a elas. A verdadeira religião me ensinou o grande princípio da grandeza, por meio do testemunho destas 3 vidas. Porém, a menos que tenha alguma noção do grande princípio da iniquidade, percebendo em nós mesmos, não ficaremos marcados pelo seu oposto. A vida de uma pessoa como as 3 que mencionei não parecerão tão miraculosas e não buscaremos a grandeza tanto quanto um pobre buscaria o ouro. Não desejamos isso acima de tudo, mas nem procuraremos sua fonte com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. A iniquidade, a nossa própria iniquidade, precisa ser reconhecida antes que a verdadeira grandeza possa ser corretamente definida e apaixonadamente desejada. E precisa ser reconhecida não só como uma realidade do passado que só a memória guarda, mas também como uma realidade do presente, que com toda a sinceridade devemos continuar reconhecendo. Ao escrever sobre o que está errado em nós, 1000 evidências me vêm à mente dizer que qualquer erro estraga ou, pelo menos, mancha a comunidade. Esse é o primeiro efeito. Enquanto não identificamos um complexo profundo e obstinado de forças internas cujo principal efeito é destruir os relacionamentos,
não teremos diagnosticado o principal problema dos seres humanos. Precisamos encarar esse complexo como algo tão desesperadamente corrupto que só pode ser abandonado ou substituído, mas jamais arrumado. E enquanto não percebemos que a substituição precisa vir de recursos externos, não teremos compreendido a gravidade do problema. Qualquer coisa que esteja errada em nós torna a comunidade espiritual impossível. Outro dia mesmo um amigo me reclamou que o seu carro precisava de pneus novos, mas ele não tinha tempo de pesquisar o melhor preço. Na mesma manhã recebi a notícia de que eu deveria voltar ao médico para fazer mais exames de sangue. Dos próximos 10 dias, 6 vou passar viajando. Já estourei o prazo de entrega de um livro, e tenho 20 ligações não retornadas e mais de 30 cartas não respondidas empilhadas sobre a minha mesa. Enquanto conversava com ele, um pensamento passou pela minha mente. Espero que um dos pneus do seu carro fure enquanto você estiver indo amanhã para o trabalho. Porém, com moderação e um forçado olhar de interesse, falei: eu costumo comprar pneus na loja da Firestone, na Beverly Hills, a oeste da Wandsworth. O serviço é bom e acho eu que são preços justos. Senti-me desinteressado ao dizer aquilo, apático, insensível. Só lhe dei informações, nada mais. Saímos da mesa depois do almoço, despedimos-nos e não senti nenhuma conexão ao ir embora. Assim é a comunidade do recinto inferior. O princípio da iniquidade estava em ação. Eu não vi sinais de um poder melhor saindo de mim. Ninguém que estivesse confuso quanto à sua fé adoraria a Deus depois de presenciar aquela conversa. Mais um exemplo. Um grande amigo meu me disse por telefone na semana passada que ele e a mulher estavam preocupados com a filha adolescente. Eles a flagraram em padrões de mentira. Foi algo que os magoou muito. Larry, disse ele com a voz embargada pela emoção. Acho que nunca vou esquecer o que você me disse uns meses atrás, quando estávamos preocupados com o nosso filho mais velho. Ele me lembrou da observação útil que fiz na ocasião. Aquela ideia já me veio à mente 200 vezes, sempre me dando esperança. Significou muito para mim. Ao começar a orar, notei 2 vibrações dentro de mim. Um profundo amor pelo meu amigo e sua família e o desejo de dizer outra coisa memorável. Orei bastante, esperando que o Espírito me inspirasse uma frase de efeito e partilhasse comigo um pouquinho da glória. Por fim, desisti. Trocamos palavras de amor genuíno e puro, depois desligamos. Ao vivo, é bom, flui melhor entre nós. Mas pelo menos do meu lado saiu maculado. A conexão foi uma mistura de energia dos recintos inferiores e superiores. É sempre assim. Se pretendemos mesmo cultivar a comunidade espiritual na qual a vida terapêutica de Cristo emana de nós e inspira os outros a abandonar o ímpeto de autorrealização em favor do conhecimento de Cristo, precisamos entender o que mais sai de nós para aprendermos a detestá-lo. A maioria de nós, na verdade, não acredita que exista lá no fundo um grande princípio de iniquidade. Nós cremos que existe em nossos corações um recinto inferior mobiliado só de ímpetos maus. Quando o julgamento do impeachment do presidente Bill Clinton terminou, um estudioso da presidência observou: é importante que as pessoas tenham um bom caráter, mas na vida real nenhum de nós tem um caráter genuinamente perfeito. Certo professor universitário disse o seguinte: nos contos de fadas sabemos quem são os mocinhos e os vilões. A Chapeuzinho Vermelho é inocente e o lobo é mau.
Na vida real, as personalidades são complexas. Um terceiro observador, um historiador, expressou o óbvio ao dizer: talvez a questão do comportamento ético ou moral seja menos importante quando as pessoas se sentem felizes na sua vida pessoal. É típico do pensamento do recinto inferior negar que exista um recinto inferior. Nenhum de nós é distintamente santo ou iníquo. Somos complexos. E se as coisas vão bem, o que é que importa? Não atingimos o status de heróis ou mocinhos, mas mesmo assim desfrutamos da vida. E são poucos os vilões, pelo menos. Não são muitos os que nos incomodam. Contanto que Saddam Hussein fique no Iraque e não interfira na minha renda ou no meu jogo de tênis, não preciso me incomodar muito com suas maldades. Mas é difícil negar que o mal existe. Os jornais recentemente deram destaque a um crime pavoroso que aconteceu no Texas. 3 homens brancos arrastaram um negro por 5 quilômetros atrás de uma caminhonete. Os noticiários da noite relataram que o líder do trio queria encenar um evento dramático a fim de angariar apoio para o seu incipiente grupo de defesas da supremacia branca. Mais recentemente, 2 rapazes, um de 17 e o outro de 18, entraram armados de revólveres e bombas na escola Columbine. Antes de se suicidarem, mataram 12 colegas e um professor. Mais de 20 pessoas também ficaram feridas, algumas delas gravemente. Foi o pior massacre da história ocorrido numa escola nos Estados Unidos. A comunidade de Denver, e de fato não só ela, mas todo o país, sentira o abalo por anos a fio. Precisamos encontrar um modo de compreender como é que portadores da amorosa imagem de Deus, criaturas concedidas por um Deus relacional, bom e gentil, podem mergulhar em tanta iniquidade. É preciso procurar os meios que Ele nos deu para restituir à alma a grandeza que talvez ainda vislumbre, mas que raramente vivenciamos. Por enquanto, quero abrir a porta que dá para o recinto inferior. Entrar lá e descrever o que vejo. Temo que não seja muito diferente de chafurdar num esgoto e atolar até os joelhos na origem da terrível fetidez. A fetidez que exala do ato de arrastar outro ser humano 5 quilômetros atrás de uma caminhonete. A fetidez que exala de 2 atiradores que abrem fogo contra os colegas de sala. A fetidez que exala do ato de desejar que um amigo tenha um pneu do carro furado. Quero começar com a noção que nos oferece Pascal daquilo que Deus talvez esteja nos dizendo. É uma citação longa, mas vale a pena lê-la. Pode ajudar a nos livrar da ideia de que a iniquidade é prova da complexidade ou de perturbação psicológica e de que a grandeza é um produto manipulável da boa disciplina, do governo eficaz, da vantagem econômica ou, se necessário, da terapia. Pascal coloca na boca de Deus essas palavras: fui eu quem fiz você e só eu posso lhe ensinar quem você é. Mas você já não está mais no estado em que o fiz. Eu o criei santo, inocente, perfeito, preenchi o seu ser de luz e entendimento, mostrei-lhe minha glória e minhas obras prodigiosas. Seus olhos então contemplaram a majestade de Deus. Você não estava então nas trevas que agora cegam sua visão, nem estava sujeito à morte e às misérias que o afligem. Mas você não pode suportar tamanha glória sem ceder à soberba. Você quis se tornar seu próprio centro e viver sem meu auxílio. Você se afastou da minha lei, arrogando-se meu igual no seu desejo de encontrar a felicidade em você mesmo, e eu o abandonei a você mesmo. Pascal, em seguida, faz o seguinte comentário: é esse o estado na qual as pessoas estão hoje.
ainda guardam um débil instinto de felicidade da sua natureza primária. Suponho que Pascal se refira à natureza de Adão e Eva antes de morder a fruta. E estão mergulhadas na iniquidade da sua cegueira e luxúria, que se tornou sua segunda natureza, o que denomino recinto inferior. Se pretendemos ter mesmo alguma esperança de recuperar a verdadeira comunidade espiritual e de resgatar a Igreja da irrelevância da inspiração fabricada e do entretenimento que agrada a multidões, precisamos reabilitar a ideia perdida de um recinto inferior absolutamente maligno que existe no coração de cada um de nós, enxergando-o em nós mesmos. Precisamos saber o que devemos rejeitar em nossos relacionamentos. Essa ideia se perdeu no século XIX e XX, quando uma visão aprofundada do pecado teve de ser eliminada para manter as pessoas empolgadas com o progresso humano, a fim de conservar a confiança iluminista na nossa capacidade de resolver todos os problemas humanos. Eliminamos a ideia de uma natureza pecaminosa e irremediavelmente corrupta e reduzimos as faltas morais a atos voluntários e conscientes de transgressão contra leis conhecidas, atos que deviam ser controlados. O remédio passou a ser a instrução moral. Melhores oportunidades e a responsabilidade pessoal, aquilo que Dallas Willard chama de gerenciamento do pecado, não era mais necessário. O poder do Espírito para transformar a vida de dentro para fora. Observe um princípio importante. Quando o pecado é erguido do fundo para uma posição menos que iníqua, a virtude é rebaixada do cume para uma posição abaixo da grandeza. O bom caráter deixou de ser considerado arraigado na adoração em que a alma se entrega totalmente a Deus numa atitude humilde, aflita e obediente. Passou a ser pouco mais do que uma espécie de responsabilidade social do que a recusa de fazer coisas ruins. Já não era imprescindível recorrer ao Espírito Santo para enfrentar o mal ou cultivar a virtude. Boas instruções e controle cultural resolveriam o problema. Quando a Igreja, acompanhando a sociedade, passou a considerar o pecado nada mais que uma transgressão voluntária da lei, cometida por pessoas normalmente boas, surgiu em cena Freud, que com uma sutileza secular, parecendo suspeitamente demoníaca, apresentou uma visão aprofundada da angústia humana. Freud investigou com profundidade a psique humana e descobriu um labirinto de forças sombrias embaixo dos nossos problemas visíveis. Ele teorizou sobre um recinto inferior, secularizando-o e despindo-o da fetidez moral, e o denominou id, um reservatório de energia que, uma vez incontido, poderia nos levar a dificuldades psicológicas e não espirituais. A consequência foi desastrosa. Enquanto a Igreja se preocupava em adequar as pessoas a parâmetros morais, vide e a seção do fundamentalismo dos anos 30, os investigadores seculares do nosso atribulado interior assumiram a tarefa de curar as almas. Mais recentemente, grandes segmentos da Igreja deixaram de pregar a conformidade às regras morais e passaram a oferecer inspiração para uma vida plena. Em nenhum dos dois casos se dá a devida atenção à iniquidade. Os psicoterapeutas ainda lidam com os problemas interiores, segundo o princípio descristianizado do fracasso e da atribulação humana. A teorização excluiu da existência o recinto inferior da iniquidade moral. Enquanto não recobramos uma visão distintamente cristã daquilo que há por trás de distúrbios alimentares, personalidades múltiplas, obsessões sexuais e conflitos nos relacionamentos, o valor da comunidade espiritual não será reconhecido.
As igrejas continuarão a curar de maneira superficial por meio do moralismo, apresentações inspiradoras de verdades relevantes e uma azáfamas de atividades saudáveis. Casos difíceis, aqueles que essas tentativas não solucionam, serão enviados para tratamento profissional. A comunidade espiritual continuará a ser encarada como preocupação de monges e contemplativos, não como vocação de todos os cristãos. Continuaremos a considerar os místicos pessoas esquisitas que se empoleram em mastros de bandeiras ou se escondem em cavernas. Junto com a visão aprofundada da iniquidade moral, precisamos também recuperar um entendimento mais amplo do sacerdócio universal da Igreja. Somos todos sacerdotes, todos temos acesso direto a Deus e podemos nos aproximar dele, e todos temos dentro de nós a vida do Espírito, que apenas aguarda a oportunidade de se difundir de nós para os outros. E é essa vida que pode curar as almas. A comunidade de Deus, enquanto caminha para Deus, tem em seu membro todos os recursos para nos manter no caminho. Simplesmente precisamos nos tornar uma comunidade, nos unir com o corpo coeso e estreitamente alinhativo, nos conectar uns com os outros. Quero agora sugerir uma maneira de considerar tanto a nossa iniquidade, o que talvez nos ajude a recuperar uma visão profunda do pecado, quanto à nossa grandeza, o que talvez nos encoraje a viver como sacerdotes. Estamos agora no recinto inferior, teremos de examinar o local. Cada um de nós precisa inspecionar bem esse recinto que, depois de contemplado, será odiado e, por fim, abandonado e destruído.